caros, a aula passada nós queríamos calcular o valor de M, né, e a altura de um paralelepípedo. Ele é todo torto, né? Necessariamente ele não é retinho. E nós vamos desenhar ele aqui para facilitar, o que nós deveríamos ter feito desde o início. Então, eu vou desenhar aqui um vetor, que pode ser o vetor V1 ou V2. Né? Eu vou colocar aqui como o vetor V2, vai para lá. E o vetor V1 é o outro lado do paralelepípedo. E eu sei que quando eu faço V1 vetorial V2, eu tenho o ângulo entre os dois. Isso aqui eu simplesmente estou fazendo no sentido V1, V2. Então, eu vou fazer V1 vetorial V2. Quando eu faço esse produto vetorial, eu tenho como resultado um terceiro vetor, por falta de criatividade, V3. Não, V3 vai ser o mesmo que o outro, então, por falta de criatividade, eu vou chamar ele de V1 vetorial V2. V1 vetorial V2, né? E o produto vetorial, naturalmente, o resultado dele é um vetor, né? Eu posso chamar ele de vetor T, como nós chamamos a última aula. Bom, esse vetor T, ele é perpendicular a V1 e perpendicular a V2. Então, ele é perpendicular, a gente diz, a esse plano formado por V1 e V2. Esse plano é infinito, né? É infinito. Mas a área desse plano limitado pelos vetores, o plano limitado pelos vetores, na verdade, é um semiplano. É um plano limitado, né? Ele tem limites, né? O plano é infinito, mas o plano limitado pelos vetores é finito. Não saberia nem dar um nome para esse plano limitado, né? A área desse plano limitado, vou escrever aqui, ó, a área do plano limitado por V1, V2, olha que alegria, é um módulo, porque a área nunca pode ser um vetor. Até pode, né? Um pedacinho de área, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. A área não pode ser um vetor, tá? A área é um módulo, né? Tem que ser só número e unidade, e ela é um módulo de V1 vetorial V2. Tá? Essa propriedade existe no produto vetorial. Então, o vetor aponta para lá, né? Mas o comprimento, o engraçado, veja que o comprimento desse vetor, ele é igual, o número que representa o comprimento é igual ao número que representa a área. Bom, agora nós fizemos o produto escalar de V1 e V2 e encontramos T. Vocês se lembram quanto que deu esse produto vetorial aqui para eu não precisar fazer? Não, eu vou fazer porque é uma aula de revisão, né? Então vamos fazer esse produto vetorial. E também poderíamos fazer o produto misto direto, né? Mas como é uma aula de revisão, eu acho que é legal fazer o produto vetorial. E fazer ainda de duas maneiras, né? Fazer pelas matrizes, que vocês sabem fazer muito bem, né? E fazer sem matrizes. Sem matrizes, sempre naquela sequência assim, ó. I, J e K, né? Então, I vetorial J dá K, né? J vetorial K dá I, né? E assim vai. Né? Agora, o vetor 1 é 0, menos 1 e 2. Né? I, J e K. O vetor 2 é menos 4, 2 e menos 1. O
eu vou fazer sem matrizes, sem o determinante. Eu vou fazer V1 vetorial V2, que não é o produto escalar. O escalar é molezinha, né? Bom, aqui as componentes paralelas dão 0, eu não preciso fazer, né? Só vou fazer as componentes que não são paralelas. Vou colocar uma vírgulazinha aqui, e vou ter que escrever bem pequenininho aí o que está dentro. Bom, I vetorial J dá K, 0K, aqui vai ficar 0, né? Mais alguma coisa. I vetorial K, né? I vetorial K, eu posso usar a regra da mão direita, né? Vou fazer, ou usar uma fórmula um pouco melhor, assim, ó. I, nós tínhamos um círculo assim, ó. I, J, K, né? E segue nessa sequência. I vetorial J dava K. Agora nós temos I vetorial K. I vetorial K dá menos J, porque eu estou indo ao contrário. Então, mas menos J vai dar 0, porque é 0 mesmo, né? Então, deixa eu menos J aqui. Agora eu vou fazer J vetorial I. J vetorial I dá menos K, porque eu estou indo ao contrário. Então, ó. J vetorial esse I. Tá? Vai dar 4, né? Menos 1, menos 4, dá 4. Né? E J vetorial I dá menos K. Então vai ficar menos 4 aqui. Tá? 4 positivo e o menos 4 é do J vetorial I, porque é J vetorial I. J vetorial J dá 0, não preciso fazer. E J vetorial K vai dar I positivo, né? J vetorial K, né? Dá I positivo. Então vai ficar menos 1 dá 1. J vetorial K dá 1 positivo. 1 positivo. Vou pegar outra cor aqui. Agora, K vetorial I. K vetorial I dá J. 2 vezes 4, 8. Menos 8. K vetorial J. K vetorial J dá menos I. 2 vezes 2, menos 4. E o produto vetorial aqui vai ficar menos. Agora creio que estejam me escutando novamente. Vocês me escutam? Espero que sim. Sim, você está ouvindo. Legal, legal. Estou ouvindo vocês também. Eu já coloquei na tela. O meu Teams aqui, do nada, ele deu uma reiniciada, né? Coisas da informática. Então, aqui, menos 4. Deixa eu ver se ele está gravando ainda. Está gravando. Menos 4, menos 8 e menos 4. Tá? Esses resultados, eles também deveriam ser encontrados se eu tivesse feito
I, J, K, I, J. Eu deveria colocar setinha aqui, mas eu não vou colocar agora, só por questão de tempo. Menos 1 e 2, 0, menos 1, menos 4, 2, menos 1, menos 4 e 2. Agora, o I vai multiplicar, veja que vai ficar 1I, menos 8J, o K vai ficar vezes 0, agora vai ficar menos 4K, menos 4I, menos 0J. Não vou colocar ali. Então, o I eu tenho 1 menos 4, menos 3I. O J menos 8J e o K menos 4K. Vamos conferir, menos 3, menos 8 e 4, menos 4, opa, é que aqui o seu Ângelo fez 1 menos 4, menos 4, 1 menos 4 é menos 3. Foi um errinho de conta aqui. Então, nós já temos quanto que é V1 vetorial V2. Eu posso encontrar, né, não é o caso, mas eu posso encontrar a área da base, né? A área da base é igual a raiz quadrada do módulo de 9 mais 64 mais 16. Não vou nem encontrar quanto é essa soma aí. Essa é a área da base, se alguém tiver interesse na área da base. Tenho certeza que essa não é a parte que pegou no exercício. A parte que pegou no exercício é que esse paralelepípedo aqui, ele é meio tortinho, né? Na verdade, a gente desconfia que ele seja meio tortinho, porque não ia dar a sorte, né? E se ele não for torto, não tem problema nenhum. A gente está generalizando. É claro que esse é o mesmo vetor V2. Agora, a altura, ela tem que começar a 90 graus com o teto e terminar a 90 graus com o chão. Então, a altura. E qual que é o vetor que é 90 graus com o chão? Qual que é esse vetor? É esse vetor aqui, T. Esse vetor T é 90 graus. Esse vetor V3 é um vetor que a gente está considerando ele genérico aqui, né? Que é esse outro lado. Nós já sabemos que o volume de um paralelepípedo ele é dado pelo produto misto, né? O produto vetorial desses dois escalar com o V3, né? E esse V3 é super genérico mesmo, porque o valor dele é M. Com 3M em menos 2. Eu vou fazer o produto escalar de T com esse V3 para ter o volume. A partir daí eu descubro o valor de M. Tendo o valor de M, eu vou ter que achar qual componente de V3 ela se projeta sobre a altura, né? Tem uma componente de V3 que se projeta sobre um lado, tem uma componente de V3, né, que eu poderia fazer ela se projetar, o V3 pode ser bem torto, né? Ali eu ainda desenhei um V3 aqui muito bonito, né? O V3 ele poderia ser mais irregular ainda. Esse V3 ele poderia ter uma componente em cima do V2
E ele também pode ter uma componente aqui, ó. Ele pode estar tipo numa diagonalzinha, né? Algo totalmente torto. Né? Que o V3 vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro lado, e um pouquinho para cima, ou muito para cima. Tanto faz. O fato é que vai um pouquinho para cada lado. Né? E eu quero saber qual a parte dele que bate aqui no meio desse cara aqui, ó. Né? Um pouquinho vai para lá, um pouquinho vai para cá. Bom, isso eu vou fazer através do produto escalar. Uma coisa por vez. Primeiro vamos determinar M. O volume é o produto misto. Né? Professor. Sim. Eu não peguei essa ideia aí, não. Não pegou essa ideia? Então vamos melhorar essa ideia aqui, ó. Esse V3 aqui, Malcolm, eu vou redesenhá-lo, tá? Esse V3, vou redesenhar só aquele canto. Né? Se eu não redesenhar o canto inteiro, não vai ser fácil. Eu sei que o produto misto de V1 com V2 e V3, né, que isso aqui está em 3 dimensões, né? Eu poderia até fazer aqui um pontilhadinho só para dizer que isso aqui está, né, tá entrando. O produto misto desses 3 é o volume delimitado por esses 3. Né? Esse V3, ele tem um pedacinho dele que é projetado sobre esse eixo. E tem um pedacinho dele que é projetado sobre esse eixo. Eu vou pegar um desenho pronto aqui, porque esse desenho que eu estou fazendo, eu acho que ele não está legal. Tá? Então, deixa eu pegar aqui da internet um vetor 3D. Então, ó, vector 3D. Tá também esse aqui, ó. Essa é uma boa figura. E essa aqui é melhor ainda. Não como ela está aqui, né? Então vamos olhar ela lá na internet mesmo. Você consegue, esse é o V3, tá? Você consegue perceber que esse V3, ele está projetado sobre 3 vetores aqui, ó, um em X, um em Y e um na altura, né? Da mesma maneira eu consigo projetar ele sobre o V1, sobre o V2 e sobre a altura. Ficou um pouco mais fácil, Malcolm? Ficou sim. E quem sabe a gente começa de um 2D para facilitar, tá? Eu vou escrever aqui, ó, outras palavras, projection vector. Ó, aqui vai ficar mais fácil ainda. Vou pegar alguns desenhos. Começar com um 2D. Esse aqui, ó, mal. Este vetor diagonal, ele pode ser projetado sobre como a componente desses 2 vetores, né? Esse vetor, né, se eu jogar uma lâmpada do lado de cá, vai fazer uma sombra aqui e uma sombra aqui, que são por isso que é chamado de projeção. E agora, se eu tenho um vetor, né? Esse vetor V, ele pode ser projetado sobre o X, sobre o Y ou sobre outro vetor que você queira. No nosso caso, eu não sei desenhar tão bem. Mas esse vetor V3, tá, eu acho que eu vou descobrir um jeito de desenhar bem, sim. Vamos lá. Vou desenhar aqui de novo o V2. Vou dar um jeito de desenhar bem, sim. Você merece. V1,
Agora eu vou fazer os pontilhados aqui, que eu acho que vai facilitar a nossa vida. Ó. Agora eu vou desenhar o mesmo paralelepípedo. Vou desenhar o vetor V3. O vetor V3 é esse terceiro lado aqui. Imagine que ele fosse inclinado um pouco para dentro também, tá, Malcolm? Então, esse vetor, ele tem uma projeção sobre esse cara aqui, né? Ele tem, vou fazer em outra cor, ele tem uma projeção também sobre esse cara aqui, ó. E naturalmente esse vetor, ele também vai ter uma projeção sobre um terceiro vetor aqui, ó. Que esse é o vetor T. Vou desenhar aqui o vetor T. Ele vai ter uma projeção como se tivesse uma projeção em x, y e z. E como eu calculo uma projeção é outra história. Mas você concorda que esse vetor ele tem uma componente x, y e z, ou também ele tem uma componente na direção dv1, dv2 e dt. Tá? Ele tem 3 componentes, ele é um vetor tridimensional. Vou pensar em 2D agora para ficar um pouco mais fácil. Você se lembra da aula passada que eu tinha uma força aqui, ó, e essa força ela tinha componentes x e y, né? Então eu vou chamar essa força aqui de, vou colocar número, bom, deixa fx e fy. Está na hora da gente aprender a fazer com letras. Fx e fy. E eu tinha um deslocamento que apontava nessa direção aqui. E esse deslocamento era Rx e Ry. Para eu calcular o trabalho, eu fazia força escalar deslocamento. Mas o meu objetivo agora é qual que é a parte dessa força que realiza trabalho? Bom, é somente a parte da força que aponta no mesmo sentido desse vetor. E como é que eu sei a parte da força que aponta no mesmo sentido desse vetor? Porque tem uma parte que é paralela e uma parte que é totalmente inútil, que vai dar trabalho zero, que é a parte perpendicular. Como é que eu encontro a parte paralela? Eu encontro a paralela fazendo o vetor força original vezes o vetor unitário na mesma direção de R. Porque, queira ou não queira, fazer o produto escalar, eu vou estar fazendo vezes. E se eu fizer vezes 1, eu não mudo a característica original da força. Por isso que eu tenho que fazer vezes o vetor unitário. E como é que eu acho esse vetor unitário? O vetor unitário é tranquilo. Você pega o vetorzão e divide pelo módulo dele, né? Que aí você vai ter o vetor unitário. Você vai ter, né, o vetor de comprimento 1 que aponta na mesma direção. Aqui, depois nós vamos ter que achar a altura desse, né? Essa componente aqui, ó, é a altura desse paralelepípedo, né? E como é que eu vou encontrar essa altura, que seria a parte útil de V3 na componente da altura, né? Você vai pegar o V3 e vai fazer ele produto escalar esse vetor T.
o vetor t, não o vetor t, e sim o vetor unitário na direção t, né? Porque se eu fizer ele vezes 1, né, eu não alterei a característica inicial desse vetor, as componentes dele. Eu peguei apenas a componente que está apontando naquela direção. Eu acho que isso não está bem claro, né, e vai ficar mais claro agora, né? E pega aquele caso 2D de novo. Você tem uma força que é 4 na direção x e 2 na direção y. Então, você está fazendo uma força desse jeitão aqui. E o teu deslocamento é 100 metros na direção x e 0 na y. Você quer saber qual que é a componente útil dessa força 4 e 2? Né? Você sabe que é 4. Você sabe que é 4, né? Porque o deslocamento é só na direção x. Mas você generaliza isso através de uma fórmula, dizendo que a força útil é igual a 4 e 2, produto escalar com 100 e 0, né, dividido pelo módulo de 100 e 0, que é raiz de 100 ao quadrado. Ou seja, você vai fazer 4 e 2, produto escalar com o vetor unitário 1 e 0, que é muito fácil. Mas nem sempre o vetor unitário aponta só na direção x, só na direção y, só na z. Nesse caso aqui, o vetor unitário de t vai apontar em todas as direções. Nós sabemos disso. Por quê? Porque o vetor t vai apontar em todas as direções. Nós já calculamos o vetor t aqui embaixo. O vetor t é menos 3, menos 8 e menos 4. Eu posso calcular agora o vetor unitário. Tá? Esse é o vetor t. O vetor unitário que eu vou precisar daqui a pouquinho é a raiz quadrada daquilo que eu não queria calcular aqui do lado, né? Bom, primeiro, esse aqui é só o módulo do vetor t. Né? O vetor AT é menos 3, menos 8 e menos 4, dividido pelo módulo, né? Aqui vai ficar... Eu vou calcular de novo. Alguém sabe? Dá 89, professor. 89, muito obrigado. Raiz de 89. Se eu fizer 3 sobre raiz de 89 ao quadrado, mais 8 sobre raiz de 89 ao quadrado, mais 4 sobre raiz de 89 ao quadrado, vai dar 1, tá? Vai dar 1. Então, esse é um vetor unitário. Bom, esse vetor unitário eu vou multiplicar por V3. Tá? De forma escalar, né? Porque é o produto escalar que vai me dar a altura. Então, a altura é igual ao V3, produto escalar, né, com o vetor unitário de A. A altura é a projeção, né, do V3 sobre o AT. 3m menos 2, produto escalar com AT. Menos 3, menos 8, menos 4. Tudo isso aqui dividido por raiz de 89. A altura vai ser igual, tudo isso aqui dividido por raiz de 89. 3 vezes 3, menos 9, menos 8m, menos 8. Dá para seguir mais uma ainda. Aqui era menos também, né? Então é mais 8. Menos 1, menos 8m, menos 1, menos 8m, dividido por raiz de 89. Essa é a altura. Eu tenho que conhecer o m para conhecer a altura. Né? O m que eu vou conhecer porque eu sei o volume. E o volume é o produto misto.
dos 3 vetores. Bom, eu já fiz o produto vetorial, falta fazer o escalar com esse aqui igualar a 33. Agora eu vou fazer o T escalar com V3. E eu posso fazer ele igual a mais ou menos 33. Tá? Se eu fizer mais, eu estou assumindo que eu fiz V1 escalar com V2, vetorial com V2. Se eu assumir menos, eu estou assumindo que eu fiz o contrário, né? Porque se eu trocar o sinal de um produto vetorial, como do vetorial se você está fazendo o escalar? De fato, seu Ângelo, você está dando nó na cabeça dos seus alunos, né? Se eu fizer V1 vetorial com V2, eu já vi que eu encontrei o vetor menos 3, menos 8 e menos 4. Né? E depois eu pedi para vocês fazerem no Moodle V2 vetorial com V1. O que vai mudar aqui vai ser o sinal do vetor. O módulo vai dar o mesmo. Tá? Vai dar 3, 8, 4. Tá? Por isso que eu posso igualar, ele é mais 33 ou menos 33, mas aquilo que aconteceu na aula passada foi um erro. Agora, continuando aqui em vermelho, que é o que nós fizemos na aula passada, eu faço o vetor T, né, que esse aqui é o vetor T, vetorial V3, escalar V3, igual a 33 positivo. Se eu fizer igual a 33 negativo, na verdade eu estou fazendo esse daqui. O vetor T, que é menos 3, menos 8 e menos 4, escalar com 3m menos 2, igual a 33. E agora eu vou achar o valor de m. 3 vezes 3, menos 9, menos 8m, mais 8 igual a 33. Menos 1 menos 8m igual a 33. Eu acho que tenho esse valor até para colocar aqui em cima, ó. Então, nós chegamos até aqui, lá na aula editada, vai ficar mais fácil, né? Porque não teve esse... Nós achamos quanto é menos 1 menos m. Claro que eu poderia achar o m aqui, né? O m vai dar 32m igual a 32 dividido por menos 8. Isso vai dar quanto? Menos 4, não? Menos 4. Bom, eu encontrando menos 4, eu coloco esse menos 4 lá em cima, né, e acho o meu vetor. A minha altura, né? Eu coloco lá no V3 e acho o meu vetor V3, né? E o que me permite encontrar a altura, né? A altura, eu vou colocar um menos 1, menos 8m que eu já tenho aqui, vai ser 33, né? Que eu encontrei aqui, ó, dividido por raiz de 89. O que pode acontecer é que, ao invés desse 3 menos 8 menos 4, né, tudo isso aqui seja positivo. É a mesma coisa que multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? E que aí, aqui do lado, daria um menos 33. Né? E é o que eu vou fazer essa conta como se ali do lado fosse o menos 33, que é a mesma coisa que ser 3, 8, 4. Então, eu ficaria com menos 1, menos 8m, igual a menos 33. Já dá para ver que a altura ia dar o mesmo valor, só que negativo, né? Mas ninguém fala em altura negativa. E aqui o m seria...
Aqui eu errei, né? Aqui dá 34 sobre 8. Cuidado, hein? 34 sobre menos 8, não 32. Aqui que vai dar menos 32 sobre menos 8, que dá 4. E aqui vai ficar mais 34 sobre menos 8, que vai dar outro valor, que é o 17 sobre quanto? Menos 17 sobre 4. Menos 17 sobre 4, isso. Aqui vai dar menos 17 sobre 4. Tá, mas de qualquer forma, seja para esse lado, seja para aquele lado, menos 1, menos 8m, vai dar ou mais 33 ou menos 33, né? Que vai dar no mesmo valor de altura, né? Só que uma altura é como se fosse uma altura e outra um buraco, né? Mas no 3D vai saber para onde é para cima ou é para baixo, né? É como no universo não tem em cima ou embaixo, né? No nosso planeta, onde tem gravidade, faz sentido. No universo, não. Muito bem, então verifique que não importa a ordem do produto vetorial, ele sempre vai retornar à mesma área da base. E se o volume é a área da base vezes a altura, né, então não importa se a altura é num sentido ou no outro sentido, o volume vai ser sempre o mesmo, né, que é 33. Eduarda, a gente conseguiu, né, nessa questão aqui, eliminar essas dúvidas? A projeção ficou mais clara? Consegui entender sim, professor. Obrigada. De nada, de nada. Bom, vamos continuar hoje a aula com mais alguns exercícios, então. A minha proposta hoje era iniciar com exercícios. A Eduarda, um pouquinho antes da aula, me pediu para que eu fizesse essa dúvida, né? Então, a gente procedeu, né? Sempre no início de cada aula a gente procede com as dúvidas que vocês tenham de aulas anteriores. Muito bem, então vou abrir aqui o livro e vamos escolher alguns exercícios. Vamos começar aqui do produto escalar. Vamos pegar um de cada capítulo, né? Faça o tempo, já são 11 horas, né? A gente levou quase 1 hora para fazer esse exercício comprido. Problemas propostos. Vamos pegar um dos últimos. O legal desse livro é que ele traz os exercícios, né? As respostas, né? E vamos pegar logo os 50. Para cada um dos pares de vetores U e V, encontrar a projeção ortogonal de V sobre U e decompor V como soma de V1 e V2, sendo V1 paralelo a U e V2 perpendicular a U. Que excelente exercício para nos ajudar a entender o que nós acabamos de fazer. Logicamente, eu vou fazer só a letra C aqui. Poderia fazer a A, mas não quero por conta desse zero. Eu quero pegar vetores bem genéricos, tá? Então, copiar esse gráfico e vamos lá para o quadrinho branco. Então, eu tenho o vetor U, vou fazer, né, fazer a C. Vetor U bidimensional, o que torna mais fácil a nossa análise. E o vetor V, 1 e 2. Mais fácil porque eu posso escrever exatamente aqui a posição deles, não preciso ficar abstraindo, né? Então, 4 e 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esse é o vetor U, 4 e 3. O vetor V é 1 e 2. 1 para X e 2 para Y. V, 1 e 2. Para cada um dos pares de vetores U e V, encontrar o vetor projeção de V sobre U. Então, este V aqui, ele tem uma projeção em X
que é 1, e uma projeção em y, que é 2. Mas ele não quer achar a projeção sobre x e y. Ele quer achar a projeção sobre u. Eu vou escrever v como tendo uma componente paralela a u e outra componente perpendicular a u, como se fosse uma parcela útil e inútil do produto escalar, né, do trabalho, se fosse calcular o trabalho. Bom, a parte paralela, que eu vou representar duas retinhas paralelas assim, né, ela é igual a o produto escalar de v pelo vetor unitário de u. Tudo isso aqui, ó, vezes o vetor unitário de u, porque eu estou achando um vetor, né? Aqui é um escalar o resultado, né? E eu quero que esse escalar aponte na mesma direção do vetor u. Por isso que eu multiplico de novo por a u, tá? Mas aqui é um vetor. Aqui também é um vetor, só que o produto desses dois vai dar um escalar. Então, o vetor que aponta na parte paralela, ele vai ser o produto escalar desses dois, que daí eu só vou achar o módulo, né? Então vai ser 4 e 3, 1 e 2, né? Que é V. Produto escalar com o vetor u, que é 4 e 3. Só que eu tenho que dividir pelo módulo, porque é o vetor unitário. Isso vai dar raiz de 16 mais 9, que vai dar 25, que é 5. Esses caras aqui, que são esses aqui, agora é vezes, é só um pontinho e não é uma bolinha, vezes o vetor unitário. O vetor unitário é 4 e 3 dividido pelo módulo. O vetor paralelo, né, a componente, esse vetor tem duas, a gente sempre pode separar um vetor 2D em duas componentes, né? Então, uma paralela a esse outro vetor, que é projetada sobre ele, e outra perpendicular, que não é nada projetada, né? É igual. Quatro mais 6, né? Isso fica aqui, ó. Esse vezes esse, 4 mais 6, dividido por 5, vezes 4 e 3 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2, né? Então, essa componente paralela vai ser 8 e 6 dividido por 5. Para ter uma noção, eu vou calcular o módulo desse vetor aqui, e naturalmente o módulo dessa componente em x tem que ser menor do que o módulo dessa daqui. Tá? Então, aqui ao lado, eu vou calcular o módulo de v. O módulo de v é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a raiz de 5. E eu vou puxar minha calculadora aqui, porque a raiz de 5 é um pouquinho maior do que 2, porque 2 vezes 2 é 4, mas eu quero ter uma noçãozinha bastante próxima, né? Entre 2 e 3, porque 3 vezes 3 é 9. Puxei minha calculadora, vou mostrar ela aqui na tela. Então, vamos fazer raiz de 5, 2,2. Tem uma noçãozinha, 2,2. E o módulo do V paralelo é raiz de 8 sobre 5 ao quadrado mais 6 sobre 5 ao quadrado. Eu tenho
o V paralelo aqui embaixo. E eu vou calcular agora. Vai ter que ser menor do que 2,2, senão eu estou fazendo bobagem. Então, raiz de 8 dividido por 5 quadrado mais 6 dividido por 5. 2. Né? Deu 2. Deu menor. Tá? Então, isso faz sentido, né? Se esse aqui é 2,2, aqui é 2, né? E aqui, já que esse 2 é praticamente quase tudo do 2,2, para isso aqui não vai sobrar muito, né? Também não posso dizer que sobra 0,2, pode sobrar mais, né? Porque não é igual a somar números, somar vetores. E de fato não é, porque esse é a hipotenusa. Eu conheço o valor da hipotenusa, vou desenhar ele aqui, que é a raiz de 5, ou 2,2. Eu conheço o valor do cateto, que é 2, e eu posso descobrir essa componente aqui, que é o módulo do V perpendicular. Por quê? Porque aqui tem um ângulo de 90 graus, que é exatamente esse ângulo aqui de 90 graus. E o módulo do V perpendicular é raiz quadrada de raiz de 5 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, menos o outro ao quadrado. 5 menos 4 dá 1. Raiz de 1 é 1. Então, ele aponta 1 naquela direção. A gente acabou de descobrir que ele é 1 nessa direção. E ele é 2 nessa direção. E ele é a raiz de 5 nessa direção. Tá? Esse comprimento aqui é a raiz de 5. Claro, 2,2. Então, eu acabei de descobrir que 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá... Tirar da raiz, né, da raiz de 5. É óbvio. Né? Bom, o que o exercício pediu? Que eu já estou me perdendo. Né? O exercício pediu encontrar o vetor projeção ortogonal de V sobre U. E decompor V como a soma de V1 e V2, uma parte paralela e outra perpendicular. Então, você pode escrever assim, ó, como... Você pode escrever V como V paralelo mais V perpendicular. Você vai estar dizendo que o teu vetor 1 e 2 vai ter uma parte paralela, que nós já calculamos, né, que é 8 e 6, dividido por 5. Essa é a parte paralela. Depois a gente vai conferir essa soma, né? Mais uma parte perpendicular que eu não encontrei o vetor ainda. Eu só encontrei o módulo do vetor, mas não encontrei o vetor. Como é que eu poderia encontrar um vetor que fosse perpendicular a esse? Bom, um vetor que é perpendicular a esse é um vetor cujo produto escalar com esse dá 0. Então, eu vou pegar esse 4 e 3. Eu quero perpendicular a esse vetor. 4 e 3. Ou a esse vermelhinho, que é a mesma coisa, mas o 4 e 3 é mais fácil de usar. Eu vou... Então, o A perpendicular a U. Antes nós achamos o A paralelo a U. Esse aqui, esse AU, ele é paralelo a U. Quando eu só escrevo AU, quer dizer que ele é paralelo, está no mesmo sentido, né? Desse U aqui. Agora eu quero o perpendicular. O A perpendicular a U, eu vou encontrar pelo conceito do perpendicular, ou seja, eu vou fazer U escalar um outro vetor, vou chamar ele de P, vai ter que dar 0. O vetor U, volto para lá de novo, 4 e 3.
4 e 3. Escalar Px, Py, vai ter que dar igual a 0. Quatro Px mais 3 Py igual a 0. Ele vai ter que respeitar essa regra. Eu tenho infinitos vetores perpendiculares, eu já esperava isso. Tenho infinitos vetores perpendiculares. Então, eu vou estipular aqui uma regra bastante simples, né? Se eu colocar aqui para o Px igual a menos 3 e para o Py igual a 4, esse vetor eu creio que vai dar certo aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu estou chutando, menos 3 e 4, né? Valores simples, né? Então, 4 vezes menos 3, mais 3 vezes 4, né? Isso aqui vai dar 0. Então, menos 3 e 4 é um vetor perpendicular, não é unitário. Tá? Se eu quero encontrar o vetor unitário que é perpendicular a U, eu vou dizer que é o menos 3 e 4, dividido pelo módulo, né? O módulo vai ser 9 mais 16, que vai dar 25. O módulo vai dar 5 também, ó, que sorte. Esse vetor aqui é perpendicular, menos 3 e 4, dividido por 5. Agora aqui eu posso colocar a componente perpendicular dV, né, que é o módulo dV, vezes o vetor unitário, menos 3 e 4, dividido por 5. Eu escrevi, então, V, que é o meu vetor, como uma componente paralela mais uma componente perpendicular. Agora eu tenho que testar para ver se eu fiz certo, né? Vamos ver. Como o mínimo é igual, tá? A gente só está conferindo agora, né? Poderíamos ter terminado aqui a questão, né? O 8 menos 3 dá 5. 5. Seis mais 4 dá 10. Todos dividido por 5. Esse vetor aí vai dar 1 e 2. 1 e 2. E o vetor V é 1 e 2. Então tá certo, né? Isso aqui só foi uma prova real, tá? Prova real. Bom, acabamos de escrever, então, o vetor V como uma soma de uma componente paralela com uma componente perpendicular. V foi igual à soma de uma paralela com uma perpendicular. Onde que V, que é 1 e 2, nós escrevemos como, vou repetir, 8 e 6 dividido por 5, é esse vetor paralelo aqui, ó, é 8 e 6 quintos, né? E esse outro vetor aqui é menos 3 e 4 dividido por 5. Esse menos 3 e 4 dividido por 5 é esse vetor aqui. E esse 8 e 6 dividido por 5 é esse vetor aqui, ó. Esse é o paralelo, esse é o perpendicular. Eduardo, e essas projeções a gente utilizou para encontrar a altura, né? E esses exercícios eles se complementam, claro que um é 2D e outro é 3D, né? Mas eles se complementam. E eu pergunto especialmente para você, Eduardo, você entendeu essas projeções agora que eu fiz aqui? As projeções eu entendi, professor. Eu só estou com um pouco de dificuldade em acompanhar as contas, assim. Na verdade, acompanhar vai. Na hora de fazer sozinha, que é um pouco mais difícil. Ah, sim. Não, isso você está sendo extremamente verdadeira e coerente.
né? Porque na hora de fazer as contas sempre é mais difícil, né? Uma coisa é acompanhar, né? Pensar no que a gente tem que colocar, no que tem que somar para chegar nos resultados, né? Um pouco mais difícil, mas tá tudo certo. Legal, legal. Se não precisasse pensar, não precisasse sofrer, o Ângelo não teria o emprego dele, né? De professor para tentar ensiná-los, né? Vocês já saberiam. Então isso é bastante natural. O Eduardo? Ô, professor, para mim, tipo, que nem o Eduardo falou, é de boa, assim, acompanhar, pá, só que o problema é quando o cara vai fazer, porque cada conta dessa tem, tipo, um jeito de fazer, né, não tem uma base, tipo, é fazer assim e pronto. Não é uma receita. Não é uma receita. Cada conta tem que ir lá e realizar de uma maneira diferente, né, daí... Para mim é essa que tá a minha dificuldade, né? Sim. Bom, se tá essa, então tá a dificuldade que deveria ser mesmo, tá? Então não se assustem que essa é uma dificuldade natural, tá? Isso é o que tem que estar sendo mesmo. Eu creio que essa 29 a gente já fez. Talvez a gente faça essa 28 aqui, ó. A 29 a gente já fez, que é do triângulo, né? Interessante. Esse já é o capítulo de produto vetorial agora, tá? Eu peguei o último exercício do capítulo, em teoria o mais difícil do produto vetorial e agora o mais difícil, né? O penúltimo mais difícil de produto vetorial. Antes do escalar, agora do vetorial. Não peguei o último porque a gente já fez. Então, sabendo que os pontos A, B, C e D são coplanares, porque eles são 3D, então não é tão óbvio que eles sejam coplanares, que eles pertencem. 3 pontos sempre são coplanares, mais 4 não é garantido. Mas foi dito que eles são coplanares, assuma isso já, né? Calcular a área do quadrilátero A, B e C. D. Então, vou colocar aqui 4 pontos num plano, né? A, B. Se eles são coplanares, eles têm 4. Se ele é quadrilátero, né? Ele tem 4 lados, coplanares, eles estão no mesmo plano. Então, A, B, C e D. Eu vou desenhar um vetor aqui, AB. A gente pode calcular esse vetor AB com bastante facilidade, é só fazer B menos A. E eu tenho aqui... Se eu fizer o produto vetorial desses dois, eu vou estar calculando não a área necessariamente desse quadrilátero. Eu vou estar calculando a área do quadrilátero maior. Ninguém me garante que o ponto C está aqui. Nós temos que primeiro, ele estaria aqui nesse ponto se eu tivesse alguns lados que fossem iguais, né? Então a gente vai primeiro calcular B, CD, né? E mesmo porque o quadrilátero quer dizer o quê? Ter 4 lados quaisquer? O que é o 2 lados iguais? Eu não me lembro bem do que é um quadrilátero, né? Me parece que só tem 4 lados, essa é a definição. Então primeiro eu vou calcular o vetor AB. O vetor AB é 0 menos 4, 0 menos 0, 0, e 2 menos 0, 2. Depois eu vou calcular o vetor AD. Não, ou BC, que seja, BC. 0 menos 0, 0. 3 menos 0, 3. 0 menos 2, menos 2. Então, esse é o BC. Depois eu vou calcular o CD.
CD. 4 menos 0, 4. 3 menos 3, 0. Menos 2, menos 0, menos 2. E agora poderia até fazer DA, por que não? Ou deixar AD mesmo. AD. AD é D menos A. 4 menos 4, 0. 3 menos 0, 3. Menos 2 menos 0, menos 2. Ô, Pro, Sim. não parece que os lados são iguais, que são paralelos diante dos números que você pegou? Que nem 4, menos 4, 3 e 3, menos 2. Parece. Não são perfeitos? Então, é isso que eu tô pensando. Eles são. É isso, e isso que vai ajudar nós. Tá? Por quê? Porque se eles são iguais, eu posso fazer o produto vetorial. Esse foi o Nicolas que falou? Foi. Então, bem esse foi o motivo, Nicolas, de eu ter calculado os lados, né? Agora faz todo o sentido do mundo. Ó. Foi o que você me levantou aqui. O AB é muito parecido com o CD. E esse BC com o AD. Então, vamos os módulos, né? O valor do lado vai ser igual, né? O AB, ele vai ter módulo 16 mais 4, 20, raiz de 20. Que é igual ao módulo de CD. Exatamente isso. O BC vai ser 9 mais 4, 13, né? Então, o BC vai ter lado igual a raiz de 13, que é igual ao módulo de 9 mais 4, 13, AD. E agora isso vai me permitir desenhar um quadrilátero com lados paralelos. E aí sim eu vou poder usar o produto vetorial. Agora, vou escrever aqui AB e CD. Então, A, B é um lado. CD vou colocar aqui CD é outro lado. BC é um lado. E AD é outro lado. Se eu fizer o produto vetorial desse AB pelo AD, eu tenho essa área. Então é só fazer AB menos 4, 0 e 2, vetorial com AB com AD. 0, menos 3 e menos 2. Aí eu tiro o módulo disso aqui, né, e que eu tenho a área desse quadrilátero. Porque o módulo do produto vetorial representa a área, né, englobada por esses dois vetores. E como esse vetor é paralelo a esse e esse vetor é paralelo a esse, é a mesma coisa que a área desse quadrilátero, né? É a mesma coisa que a área desses dois aqui. Se vocês têm dúvida se o vetor AD é paralelo a BC, você faz o produto escalar desse aqui. Só um pouquinho que eu vou... Com licença. Produto escalar não, você faz o produto vetorial desses dois aqui, vai ter que dar 0. Tá? O produto escalar dá 0 quando são perpendiculares e não quando são paralelos. Mas não vamos tão longe, tá? Como ele tem lados iguais, é só fazer esse produto o vetorial. Então vamos fazer. A área vai ser igual ao módulo de I por I eu não faço, eu vou fazer I com J. I com J que vai dar K.
4 vezes 3, 12. Depois I com K. Então, de novo, vou fazer aqueles I, J e K. Né? I com J dá K. Nessa ordem aqui. Agora eu estou fazendo I com K. I com K dá menos J. 4 vezes 2, 8, menos 8. Opa, menos 8 aqui, ó. Depois eu vou fazer J com I, que vai dar 0, não precisa, né? J com J eu não faço. J com K vai dar 0, não precisa, né? Depois eu vou fazer o K com o primeiro I, não precisa. E K com J, 2 vezes 3, menos 6. Menos 6. E agora eu tiro o módulo disso aqui, ó, de menos 6, menos 8 e 12. Ou menos 6, 8 e 12. 6, 8 e 12, né? Então, vou fazer aqui ó, a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado, né? 15,62. Né? Vou deixar com raiz. 2 raiz de 61, se a gente não errou nenhuma continha. Dá uma espiadinha aqui no resultado. Dois raiz de 61, não erramos nenhuma continha, não. Eu acho que você, Nicolas, entendeu bem essa jogada aí e gostaria de perguntar aos demais, né? Alisson, Eduardo, Eduarda, Luciano, Malcolm, tranquilo? Samantha? Tudo certo, professor. Eu às vezes... Professor, eu tenho uma pergunta. Sim? Luciano. Fala, Luciano, tô ouvindo. O cálculo inicial ali no segmento AB, só para dar uma recapitulada, professor, eu não peguei aquilo ali. Sim. Eu primeiro, né, eu admiti que quadrilátero poderia ser qualquer e não necessariamente um regular, né? Daí, se não for regular, eu me ferrei, porque eu não sei calcular essa área, pelo que a gente aprendeu até agora. Daí eu tive que comprovar que era um quadrilátero cujos lados eram paralelos. Né? Eles não precisam ser de 90 graus aqui, mas que fossem paralelos. Né? E como eu fiz isso? Primeiro eu achei cada vetor lado. Né? Então, o AB... eu fiz o ponto B menos o A, daí eu achei o lado AB. Daí depois eu fiz o BC, que eu não sei, eu estou supondo que ele não fosse regular, né? Daí eu fiz o C menos o B. Cada ponto fiz Y, Z, C menos o B. Daí eu fiz o CD e o AD. E daí o Nicolas se atentou para o seguinte, olha, professor, eu acho que o vetor AB é igual ao vetor CD. Né? Vejam que é menos 4, 0 e 2, 4, 0... Na verdade, o vetor AB é para cá, e o CD ele é igual, só que é ao contrário. Mas o que importa, no caso da área do quadrado, do quadrilátero, é o módulo. Então ele disse, ó, o módulo desses dois é igual. E mais, o módulo de BC é igual ao módulo de AD. Então ficou claro que eu tenho um quadrilátero cujos lados são iguais aos pares, né? Esse lado igual a esse e esse lado igual a esse. E como eu faço para achar a área de um quadrilátero desses? Dá para achar a área de um quadrilátero desses, fazendo o produto vetorial desse vetor por esse. Né? Mas se fosse um quadrilátero louco, assim, ó, aí não dá para fazer. Aí não dá para aplicar o produto vetorial. Essa que era a minha preocupação. O primeiro ponto foi provar que o quadrilátero tinha lados iguais aos pares, né? Para daí sim poder aplicar o produto vetorial. Senão não dava. Luciano?
Não, compreendi, professor. O senhor quer dizer que ele é um quadrilátero regular? Seria isso, né? Acho que o senhor está querendo... Isso. Um quadrilátero. Vamos ver qual que é a definição de quadrilátero regular, que eu não estou mais lembrado. Vamos aqui puxar o pai de todos os saberes. Quadrilátero. Então, quadrilátero é um polígono que possui 4 lados, tá? E quais são os tipos de quadriláteros? Vamos colocar quadrilátero regular. Eu acho que é isso que você falou mesmo, do que eu li. Esse aqui é um quadrilátero regular, né? Cujos ângulos são congruentes. Olha aqui, ó. Então... Exatamente, é um quadrilátero regular. Esse aqui já não é. Esse aqui já não é regular, né? Já não daria para calcular a área pelo produto vetorial desses dois. Desse aqui dá. Desse, né? Desse mais ainda, desse, né? Bom, daqueles que a diagonal se encontra no ponto médio das diagonais, né? São quadriláteros regulares, né? Esses que permitem esse produto vetorial para encontrar a área. Meus caros, por hoje é isso, né? Vocês tendo pergunta, vão perguntando. Nós temos ainda mais alguns minutos que eu deixaria para dúvidas. Se não há dúvidas, eu desejo a todos aí um final de semana bastante bom, né? Não digo só de bastante estudo, mas de bastante descanso. Sim. Como que você descobriu... como que você fez o produto vetorial sem usar a matriz? Tipo aquele esqueminha. Sem usar a matriz? É que eu uso essa regrinha aqui, ó, né? Que I vetorial J dá K, K vetorial I dá J. E se fosse I vetorial K, daí dá menos J, porque está indo ao contrário dessa ordem, tá? E I vetorial I dá sempre 0. J vetorial J dá sempre 0. E K vetorial K dá sempre 0. I vetorial J, ó, seguindo essa regra ali do lado, tá? Então, essa é a componente I, essa é J e essa é K. Pode ver que eu não fiz I vetorial J sem a matriz, né? Então, aqui eu tenho que I vetorial J... seguindo aqui da K. J vetorial K. Daí. K vetorial I da J. Só seguir a regra. Agora, se eu fizesse ao contrário, né? I vetorial K. I vetorial K também da J, só que J negativo, porque eu estou caminhando ao contrário. É como se fosse usar a regra da mão direita, né? Primeiro vetor, segundo vetor e vetor resultado, né? Deixa eu colocar aqui a regra da mão direita. É mais fácil ainda se eu colocar aqui, ó, a regra da mão direita. Então, se você pegar essa mãozinha aqui, ó, imagine aqui que você tem aqui, ó, I, J, né, e o K vai apontar, o vetor resultado vai apontar nessa direção, né? Agora, se você... E é sempre primeiro vetor, segundo vetor, tá? Então, fica tranquilo de você saber o produto vetorial para qual lado vai apontar. Primeiro vetor, segundo vetor, e para cá ele vai apontar. Pega, por exemplo, J, vai que esse fosse o J, né? J, K, vai daí para cima, né? Vamos dar uma espiadinha lá. Né? JK vai daí para cima.
Você pode usar esse aqui, que é uma regra bem fácil de memorizar, ou aquela da mão direita, né? Agora aqui eu vou fazer outro, né? Eu fiz IK, agora eu vou fazer K. Professor, oi. Mas isso seria para não fazer o determinante? Daí mas você pode fazer o determinante se você quiser, tanto faz. Eu só me sinto na obrigação de explicar as duas maneiras. Então, agora eu vou fazer K vetorial J. K vetorial J vai dar I negativo. Né? E J vetorial I, porque está indo ao contrário, né? Vai dar um K negativo. Sempre um vetor, né? O vetorial outro, vai dar a terceira possibilidade. Você vai ter que verificar se é positiva ou se é negativa pela regra da mão direita, né? Ou fazendo esse círculo no sentido anti-horário, né? E se ele der no sentido horário é negativo. Só isso. Samantha, ficou claro isso? Ficou assim, Uhum. E o escalar, né? O escalar, né? Ao invés da gente fazer o produto de I com J, I com K, a gente faz I com I, J com J e K com K. É mais fácil, óbvio, né? O escalar. Professor, mas não deveria dar igual o valor feito por determinante? Quando eu fiz, deu um vetor diferente desse daí. Tem que dar exatamente igual. Tem que dar exatamente igual. Né? Então, se você fez assim, ó, I, J, K, né? Repetir já as duas linhas aqui, as duas colunas, né? Menos 4, 0, 2, menos 4 e 0, menos 6. Opa, eu estou copiando aqui de baixo, é 0 de novo, né? 0, menos 3 e menos 2. 0 e menos 3. Então, vamos ver. Ó. O I vai multiplicar o 0. O J vai multiplicar o 0. O K vai ficar 12 positivo. O K deu ok, já deu o 12 positivo. Depois o K, de novo, vai multiplicar o 0. O I vai ser menos 6. Né? Aliás, mais 6, né? 3 vezes 2. Só que negativo, depois ele fica positivo. Aqui vai dar mais 6. Vamos ver o que a gente... Depois a gente já vai ver por que dá mais 6 aqui. Bom, o I vezes o J, né? É só pegar aqui. O I vezes 3 vezes 2. Vamos ver. É esse J. Onde que está 3 vezes 2 aqui? Só um pouquinho. 3 vezes 2. Menos 4, 0 e 2. Daí vezes menos 3. Tá, aqui era K vetorial J. K vetorial J, vamos olhar para cá. K vetorial J vai dar I negativo. Tá, I negativo. Aqui negativo com negativo positivo. Eu tinha errado aqui, tá? Aqui é 6 positivo. Então, por sorte, no módulo não mudou nada. Perfeito, agora deu certo. Eu só estava estranhando porque o vetor tinha dado diferente. Ah, tá. Eu só vou achar esse menos 8 ainda ali, né? Menos 2, menos 4 com J daria 8, mas é menos 8 porque o determinante, né? As diagonais inversas, né? Então, isso aí tem que sempre dar a mesma coisa, né? Eu acho que é muito mais fácil também fazer assim, tá? Eu só insisto em fazer assim porque é sempre bom ensinar todas as maneiras, porque amanhã ou depois vocês vão fazer Física 1, e daí o professor vai fazer o produto vetorial lá em Física 1 diferente, e diz, pô, não aprendi isso aí com o Ângelo. Tá? Então é importante que eu passe, né? Vocês escolham a maneira que vocês vão fazer, mas que vocês entendam que todas as possibilidades de solução. Mais alguma dúvida? Então, tá bom, meus caros. Sempre fiquem à vontade aí para tirar qualquer dúvida, né, via o nosso grupo do WhatsApp aqui ou do Teams, tá?
A Maiara é super legal, vocês vão conhecê-la ao longo do semestre, né? E se façam ser conhecidos, porque é muito importante que os professores conheçam vocês e que vocês conheçam vocês entre si. É tão importante quanto estudar bastante. Tá? Continuem essa turma de fácil conversa, que isso aí é muito legal. Para o professor também, eu fico animado ao vir dar aula para vocês, porque vocês participam. É uma alegria, mesmo no feriadão, hein? É uma alegria ter gente que participa assim na aula. Meus caros, então, um excelente final de semana aí para todo mundo, bom descanso aí para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até segunda. Bom Valeu, professor. Valeu. Bom final de semana e até segunda. Igualmente. Tchau, tchau. Valeu, até, professor. Valeu.